Agora, nosso assunto, inclusive, você que nos acompanha pelas mídias sociais, pode participar, mande algumas informações a respeito da situação do leite na sua região. Uma pesquisa feita pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, mostra que o preço do leite captado no mês de outubro e pago agora aos produtores em novembro recuou 6,2%. Chegou a média Brasil a R$ 2,18 mais 57. Frente ao mesmo mês do ano passado, a retração é de 2,5% em termos reais. É a segunda queda consecutiva de preços no campo, de janeiro a novembro, e está pela primeira vez nesse ano negativa em 5% em termos reais. Nós vamos agora conversar com Natália Grigol, que é pesquisadora da CPEA, do CPEA USP, é especialista na área de leite, acompanha toda a evolução de preços sobre o mercado. Antes de mais nada, muito obrigado por atender nosso convite, participar conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Natália. Oi, boa tarde. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Como é que está a situação dos preços do leite? O preço chegou a reagir em algum momento esse ano, mas ao que tudo indica já acumula uma queda, ou seja, prejuízo para o produtor? Sim, esse ano foi um ano muito complicado, né? A gente viu um cenário muito firme de preços até agosto, mas claro, né? Preço não é rentabilidade. E de agosto para cá uma dificuldade muito grande de manter essas cotações no campo. Então, quando a gente olha para a pecuária leiteira no ano de 2021, com certeza a palavra que vai ficar guardada não são os altos patamares de preços no campo, mas sim os altos patamares de custo, né? A gente viu um movimento de valorização do preço do leite, mas ele aconteceu porque os custos de produção se elevaram muito. E é importante falar, o preço ao produtor subiu, assim como os derivados também subiram para a indústria e para o consumidor, mas nenhuma dessas altas acompanhou realmente o aumento do custo de produção. Então, quando a gente olha na situação, esse ano foi um ano muito complicado para o produtor. E não é à toa que a gente, né, conversando com os agentes do setor, a gente observa a expectativa, né, de uma retração até em números totais de produção para esse ano. Muitos produtores deixaram atividade, muitos produtores abateram animal, então realizaram aí, vamos dizer assim, desinvestimentos, né, porque o custo de produção ficou muito alto e custo de produção que a gente está falando aqui são custos básicos, custo com alimentação, tendo em vista aí a valorização do preço dos grãos e de outros insumos também, né, claro, importantes para a atividade, adubo, sal mineral, combustível, energia. Então foi um ano muito complicado para o produtor e agora, nesse final de ano, como é típico, a gente espera quedas mesmo de preço no final de ano. Nesse final de ano a gente vê esse movimento, né, de desvalorização do preço no campo. Pela primeira vez a gente já fala aí numa retração de 5%, né, na média Brasil desde janeiro, e é um momento em que, ao mesmo tempo que a gente vê uma leve, né, desaceleração nos preços dos grãos, então poderia ser um indicativo melhor na parte de custos, isso não está acontecendo, porque os outros insumos continuam se valorizando. Então é um momento muito delicado para o produtor de leite, né, e esse momento deve perdurar por pelo menos mais um mês. Bom, e de alguma forma, quando a gente fala do custo de leite, a gente fala da relação de troca, do poder de compra entre o produtor e a saca de milho. Lá, quando bateu R$100, o custo disparou, a remuneração subiu um pouquinho, mas, aliás, o preço subiu, mas não significa remuneração, como você mesma ressaltou, né? Não significa lucro. Agora, reduziu um pouco o preço da saca de milho, mas mesmo assim os preços ainda continuam elevados para que tenha uma margem, né, na atividade. Exatamente. Então, a gente observando essa redução do preço do milho recente, a relação de troca, ou seja, o poder de compra do pecuarista frente a esse insumo que é tão essencial para a atividade, melhorou um pouco. Na média do ano, de janeiro a outubro, a gente observou que foram precisos, em média, né, 43 litros de leite para se adquirir uma saca de 60 quilos. E aí eu estou tendo como base os indicadores, né, do CPEA. Nesse mesmo período do ano passado, eram precisos 33 litros, 10 litros
litros a menos. Quando a gente fala aí desse poder de compra, eu estou dizendo que o poder de compra do pecuarista reduziu quase 30% de um ano para o outro. Agora, nesses últimos 3 meses, por conta dessa desvalorização do milho, essa média aí de 43, ela ficou um pouco melhor, ficou em torno dos 38. Só que isso não está melhorando, né? Mesmo que o milho esteja retraindo nesse momento, essa relação de troca não tende a melhorar, porque, ao mesmo tempo, a remuneração do produtor, o preço que ele está recebendo pelo leite, também está caindo. Então, essa relação de troca tem ficado estável, na casa aí dos 38 litros, mas ainda assim, a gente está falando de um volume muito grande, né? E em um ano, se a gente pensar que em um ano o pecuarista perdeu um poder de investimento com alimentação animal da ordem de 30%, não é à toa que a gente observa esse cenário, né, de desmotivação, de desinvestimento e também de um potencial de oferta reduzido. Isso pode trazer consequências aí, não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Bom, e de alguma forma a atividade ela pesa mais, porque são 3 níveis, né? Aquele grande produtor, né, no nível industrial, tem um médio e tem um pequeno. Geralmente o médio é o que sofre mais esses custos. Aliás, a inflação veio para todos, né? Aumento dos combustíveis, insumos, pesou sobre toda a atividade pecuária. Mas tem alguém que vai falar, olha, continua, é aquele pequeno que produz ali em escala da agricultura familiar, que vai permanecer, o médio vai cair fora. Geralmente isso acontece, Natália? O sistema agroindustrial do leite tem passado por muitas transformações nos últimos anos aqui no Brasil. A gente observa alguns incentivos que têm selecionado, vamos dizer assim, essa estrutura produtiva, né, selecionando as pontas. Então, ou a gente tem aí um estímulo para o produtor aumentar de escala e ele acaba recebendo mais, né, por volume, por dia. Então, produtores maiores acabam tendo maior poder de barganha, são produtores mais disputados, melhores níveis de qualidade e uma produção mais regular ao longo do tempo. Então, as indústrias acabam oferecendo negociações mais vantajosas. Então, existe um estímulo para o produtor pensar em aumentar a escala. E, ao mesmo tempo, né, existe um estímulo também para os produtores menores, produtores pouco intensificados. Qual que é esse estímulo? Um estímulo de você não colocar muitas barreiras para a saída do negócio em momentos difíceis como esse, né? Então, uma hora que a volatilidade é muito grande das cotações no campo, então uma hora que o produtor começa a não conseguir fechar a conta, é fácil, vamos dizer assim, você ou sair da atividade ou mudar, né, mesclar com o corte. Agora, o produtor pequeno, em baixa escala, ele tem também muito mais dificuldade de negociar, então é um produtor muito exposto. Então, muitas vezes, essa opção, né, do investimento não existe para ele. Em geral, a análise mostra que os produtores médios, né, que são a grande parte que abastecem a indústria, são os produtores que mais sofrem nesses momentos de retração muito rápida nas cotações, porque eles já fizeram muitos investimentos, que são investimentos de longo prazo, precisam aí de uma certa estabilidade para recuperar esses investimentos, né? Estão num momento de aumento de escala, então a ideia de aumentar a escala sempre vem acompanhada da ideia de você, claro, você aumenta o custo total, mas você diminui o custo unitário. Só que os produtores médios ainda não conseguem muitas vezes aguentar muitos períodos consecutivos de variação nos preços, né? Então é uma categoria de produtores que costuma sofrer muito mais neste ambiente, um ambiente de alta volatilidade das cotações. Então, existe sim algumas dificuldades muito estruturais no sistema agroindustrial do leite que trazem essas vulnerabilidades, né? Poxa, como é que eu vou planejar um investimento de longo prazo? É uma atividade que precisa de investimento de longo prazo, se eu não tenho algumas certezas no curto prazo e eu não sei quanto tempo eu consigo me manter, né, esperando os preços se ajustarem. Então, é um setor que precisa de um olhar muito, muito específico do ponto de vista de política pública, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, porque ele tem muitas particularidades, né? E o fato da gente estar sempre com a produção muito voltada para o abastecimento doméstico, inclusive faltar, né, na maior parte do ano, também causa esse tipo de situação, porque a gente sabe que em momentos em que a oferta se elevar de uma forma um pouquinho mais rápida, a gente vai ter mais variação de preço e esses produtores vão sofrer. E aí esses desinvestimentos, essas saídas de produtores vai minando essa estrutura produtiva e na hora que a gente tiver um
choque de demanda, na hora que a gente voltar, a demanda volta a consumir lácteos, as indústrias voltam a competir por preço, os preços novamente sobem, então a gente fica vendo aí uma montanha-russa de preços, né? E tudo isso esconde, na verdade, alguns gargalos muito estruturais desse setor que precisa ter mais estudo, ter mais atenção, né? E mais políticas voltadas para ele especificamente. Bom, e por fim, você falou exatamente sobre essa questão na ponta consumidora, ao que tudo indica, se não melhorar um pouco o poder aquisitivo do consumidor aqui na ponta final, a redução também no consumo, né? Mas mesmo assim, ao que tudo indica, existem estoques altos, a indústria está bem, com o alimento bem estocado, de alguma forma isso vai pressionar mais ainda as cotações. Os preços já estão baixos hoje. Há possibilidade de queda registrada no próximo pagamento referente à produção desse mês de novembro? Olha, a expectativa é que a gente tenha, sim, mais alguma queda para o produtor no próximo mês, em virtude do desempenho bem ruim das vendas de derivados lácteos durante esse mês de novembro. Então, a nossa pesquisa tem observado quedas muito fortes e consecutivas nos principais mercados de derivados lácteos, por conta aí da retração da demanda realmente muito forte, e acabou gerando aí estoques, né? Tanto para a indústria quanto para os canais de distribuição. Só que esses estoques, eles não são eternos, né? Logo, eles devem começar a se normalizar. E a indústria, na verdade, ela está num momento muito complicado, porque ela também vem perdendo margem desde agosto, né? Não consegue fazer repasse da alta do custo da matéria-prima para o consumidor, tem aí lidado com esses estoques, né, aumentando, mas também diminuiu a sua busca por leite fluido no campo, tanto que a gente observou aí movimentos muito consistentes de desvalorização no mercado do leite spot, que é o leite que sobra negociado, né, entre as indústrias. Então, essas desvalorizações que a gente observou no mercado do leite spot mostraram, né, a indústria aí comprando menos leite no período para tentar manejar esses estoques. Na avaliação dos agentes, a gente deve contar aí com mais algum mês de queda, porém a intensidade dessa queda deve ser menor, né? A gente pode até pensar em um cenário de estabilidade para algumas bacias leiteiras, porque, como eu comentei, vindo desse ano tão complicado de custos de produção, a própria estrutura produtiva tem aí muitos gargalos e muita dificuldade de retomar, né, a produção, mesmo com volta das chuvas, com um clima mais favorável nesse período. Então, o potencial de oferta, de uma forma geral, da pecuária leiteira, ele está mais reduzido esse ano. Então, para evitar, né, uma situação muito repentina das indústrias voltarem a competir pela compra do leite, é possível que o movimento de queda aí para dezembro, janeiro, ele fique numa tendência um pouco mais estável, tentando segurar um pouco essas cotações para evitar, né, que mais produtores saiam da atividade, que mais produtores deixem a atividade. Natália, foi um prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigado. Disponha da gente aqui com informações sempre precisas sobre o mercado, direto aí do CPEA, com essas informações aí, atualizações, cotações, sempre conosco aqui. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada e boa tarde para todos que nos assistem. Boa tarde.